Bom, vamos lá então. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Vuto, eu sou o novo Head of Training Programs do BCSD Portugal. Me juntei à equipe agora no comecinho de abril, no meio dessa situação bastante extraordinária do Covid. Tem sido realmente uma experiência muito interessante, muito rica, lidar com o ecossistema português e ver quão rico e quão interesse, quanto curiosidade há nesse ecossistema em relação à sustentabilidade, mas em relação a temas mais específicos, como que a gente está aqui hoje em relação ao Discover Natural Capital. Então, a ideia de hoje é a gente explorar o que é o capital natural, né? Se fala tanto do capital natural, da biodiversidade, da perda de hábitats, acho que as consequências negativas a gente entende bem, mas o que é o capital natural e como isso é interessante, ou como a gente consegue integrar esse conhecimento no capital, na gestão empresarial. Eu pedia só aos participantes que pudessem, por favor, se manter no mute, para que a gente possa manter o nível de ruído ao mínimo, mas vão haver momentos de participação durante esse webinar. Então, vamos lá. Então, Alexandra, se puder passar o slide, por favor. Então, o BCSD Portugal tem como missão principal justamente apoiar as empresas, o setor corporativo e empresarial na jornada para a sustentabilidade, mas também a gente tem dois componentes, o Business to Governance, então a gente também trabalha com influenciando políticas públicas, principalmente nacionais, e o Business to Society, que é justamente o caso de hoje, onde a gente está desenvolvendo sessões para sensibilização do público civil. Pode passar, Alexandre, por favor. Então, aqui só alguns exemplos de alguns nossos membros. A gente tem hoje quase 100 membros em Portugal. Muitos de vocês vão reconhecer alguns desses logos como grandes empresas corporativas de Portugal. Mas não só corporativas, a gente também abarca PMEs, associações empresariais. Então, a gente tem realmente uma diversidade no nosso portfólio de clientes bastante grande que permite ações, iniciativas bastante expressivas no ecossistema nacional. Pode passar, por favor, Alexandra. E agora eu vou então convidar a Alexandra, que vai ser uma das nossas apresentadoras no dia de hoje. A Alexandra tem sido a nossa voluntária para o Projeto Life e vai explicar um pouquinho mais sobre o trabalho que ela tem feito tão especialmente com a gente. E pronto, quando quiser, Alexandra. Sim, obrigada, Gabriel, pela apresentação e obrigada a todos e a todas que estão aqui presentes connosco e que tiraram um bocadinho do vosso dia para estar aqui neste webinar. Como o Gabriel estava a dizer, eu neste momento estou como voluntária no projeto Life Frontierscapes, do qual o BCSD Portugal é parceiro. Isto é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia e o principal objetivo deste projeto é então acolher e integrar voluntários para a realização de atividades e de voluntariado ambiental para a proteção ambiental e para a conservação da natureza e da biodiversidade. O BCSD Portugal é uma das várias entidades parceiras deste projeto e faz então esta ponte entre o tecido empresarial e o projeto Life Frontierscapes. O papel do BCSD é então especificamente dentro deste projeto sensibilizar e partilhar boas práticas empresariais relativas à importância da proteção e da conservação do capital natural para as empresas. E foi no sentido deste papel do BCSD Portugal que nós criámos este ciclo de webinars que temos agora vindo a desenvolver. Então, passando agora aos objetivos do webinar de hoje. O primeiro objetivo será então perceber o que é o capital natural e realmente perceber como é que o capital natural se insere no contexto da sustentabilidade. Depois, perceber quais é que são os impactos e as dependências que as empresas têm relativamente ao capital natural
Eu estou com um bocadinho de dificuldades técnicas na apresentação, não sei se, Gabriel, queres Eu partilhar vou, tu? sim, vou compartilhar minha apresentação agora, um minutinho. Se calhar fica mais fácil. Sim, não há problema. Dá só um minutinho. Pronto, como eu estava a dizer, o segundo objetivo é então identificar os impactos e as dependências que as empresas têm relativamente ao capital natural e depois, a partir desses impactos e dependências, perceber que riscos é que as empresas estão expostas e a que oportunidades é que podem aparecer para as empresas. Depois, vamos então falar de porque é que é importante para as empresas integrarem o capital natural e, por fim, vamos perceber como é que as empresas podem fazer então esta integração do capital natural e vamos explicar alguns desses passos, dessa integração. Pronto, está aqui os 5 objetivos de que eu estava a falar. Passando então à agenda de hoje, ao programa. Nós, de seguida, vamos ter um check-in, uma espécie de apresentação para nos conhecermos um bocadinho melhor todos uns aos outros, muito rápido. Depois vamos ter uma pequena apresentação do Gabriel, que vai explicar um bocadinho de forma mais geral o que é a sustentabilidade e como é que o capital natural se insere na sustentabilidade. Depois vamos passar para a parte de integração do capital natural e por fim vamos ter então um caso de estudo empresarial que a Mafalda da School Portugal vai apresentar. Depois da apresentação desse caso de estudo vamos ter então um espaço para perguntas e respostas, onde poderão pôr as vossas questões, as vossas dúvidas, quer seja relativamente ao caso de estudo, quer seja relativamente a todo o webinar. E por fim vamos ter um espaço de virtual drinks, convidamos a todos os participantes que tenham interesse e disponibilidade. Vai ser um espaço muito informal, apenas para conversarmos e para debatermos sobre quaisquer assuntos, portanto convidamos a todos os participantes a participarem nesta pequena secção. Podes passar, Gabriel. Maravilha. Passando. Um minutinho, sim. Pronto, apenas antes de passarmos então à apresentação em si, queríamos só aqui falar de 2 ou 3 regras, portanto nós pedíamos que vocês silenciassem o vosso microfone quando não estiverem a participar em discussões, apenas para que o webinar não tenha muitas interferências. Encorajamos a que ativem a vossa câmara, mesmo quando não estão a falar. Este webinar está a ser de momento gravado, por isso pedimos que não divulguem o conteúdo do webinar, porque nós vamos publicá-lo posteriormente. E por fim, nós vamos ter algumas votações e alguns exercícios ao longo deste webinar, por isso a vossa interação é essencial e pedimos que, claro, caso se sintam confortáveis, que interajam connosco, participem e pronto, volto a passar a palavra ao Gabriel. Perfeito. Então, muito obrigado, Alexandre. Pedi de repente se você pudesse entrar no Mentimeter. Eu acho que vai ficar um pouco difícil de eu conseguir os dois aqui. Sim. Vou tentar. Espera aí. Então, como o Alexandre dizia, a gente, pronto, está tentando explorar o potencial desse meio virtual para também trazer alguma participação, né? A gente entende que é importante que a gente troque experiência. Temos agora 15 participantes, então acho que 15 cabeças pensam logicamente muito melhor que uma, né? Então, para começar, como a Alexandra disse, a ideia agora é a gente se conhecer um pouquinho melhor. Bom, a gente sabe que devido ao Covid não está tendo tanta oportunidade assim para a gente viajar, mas a gente sabe que é uma pergunta ou um plano que deve estar na cabeça de muita gente, né? Então, a gente gostaria de ouvir de cada um de vocês se prefere passar um dia na praia ou na serra. Quando o lockdown tiver efetivamente liberado, qual vai ser o seu destino principal? Então, é só você entrar no www.mente.com e clicar lá o código 215127. Vamos ver se está funcionando essa tecnologia às vezes. Sim, eu estou a entrar na apresentação. Sim? Qualquer minuto vai estar disponível. Maravilha. Então é tempo real. A partir do momento que a gente cada um for compartilhando, a gente vai vendo a preferência dos nossos participantes. Vamos ver se a praia ou a serra é a campeã. Pronto, neste momento já deve estar a aparecer se acederem. Exato, já estão a aparecer as respostas. Sim. Já que eu não consigo ver. Pelo meu... Sim?
Não transmite para aí? Não está aparecendo. Então, se calhar, eu partilho agora o meu ecrã. Não tem problema. Sim? Então vamos nessa, pode ser. Acho que é uma boa ideia. Não tem problema. Eu partilho então. Peço perdão pela dificuldade técnica, novamente. Sim. Acho que a lei de Murphy sempre acontece nesses sentidos. Portanto, já temos duas respostas. Uma praia e uma serra. Está empatado. De verão Ah, tá, então, exatamente. e Verão, verão inverno na na praia, serra. inverno na... Essa é a minha favorita também, de estratégia. Bom, se calhar, vamos seguindo em frente. Para o segundo. Exato. E agora a pergunta é se... Vamos ver se está aparecendo aqui. A gente gostaria de entender um pouquinho de cada um de vocês, o quão bem a sua organização, a empresa, entende a importância do capital natural. Ou você, pessoalmente, enquanto participante. Só para a gente ter um pouco de um termômetro aqui. Então, mesmo procedimento, aceder ao Mente, com o mesmo código, 215127. Eu vou partilhando agora aqui. E a Alexandra vai partilhando enquanto a gente começar Sim. a receber as respostas, né? Neste momento está em 5.7, de 0 a 10. 6%. Olha, 6.5. Da mal. Ok. 5.4. Ótimo. Então, vamos voltar, Alexandra? Se calhar. Ótimo. Muito obrigado, então, pela participação. Era só mesmo para ter um entendimento de como é quão heterogêneo é o conhecimento em relação ao capital natural hoje, aqui na nossa sala virtual. Bom, então, o BCSD, a gente tem uma máxima justamente de simplificar a sustentabilidade. A gente entende que a sustentabilidade como um termo tem se tornado perigosamente vago, no sentido de que cada um está utilizando esse termo para o seu benefício próprio. A gente tem muitas referências em relação ao greenwashing, né? Quando alguma empresa relata algum tipo de iniciativa sustentável, mas quando no sentido o core, o núcleo da empresa ou da organização, enfim, não é realmente tão sustentável assim, né? Eu pedia realmente para que os participantes pudessem manter o microfone em mute enquanto não estiverem discutindo, seria ótimo. Então, a gente tem 4 linhas principais, 4 pilares da sustentabilidade no BCSD. Então, primeiro sendo a questão da crise climática, né, de tentar, de todos os custos, manter o aquecimento global máximo de 1,5 graus Celsius, como foi deliberado no Acordo de Paris. A gente tem o segundo pilar baseado no capital natural e na biodiversidade, muito do que a gente vem trazer no dia de hoje, especificamente, né, nessa sessão. A questão dos direitos humanos, lógico, a vertente social da sustentabilidade também tem que ser olhada com muito cuidado. E é lógico que o BCSD tem um foco muito grande no setor empresarial, então, nesse sentido, a gente auxilia aos nossos membros sempre a manter a transparência e uma governança que seja sustentável no sentido literal da palavra, mas também a longo prazo, né? Que utilizem frameworks e tools e ferramentas que estejam realmente ligadas com as tendências mundiais para a sustentabilidade. Então, a gente entende... Ups! Estão ainda me vendo? Um minuto. Então, a gente entende que a biodiversidade é a próxima grande coisa, né? É o new black. Então, a gente vê que, na verdade, há 10 anos atrás, quase, um pouco mais, o Al Gore iniciava essa conversa, né, sobre as mudanças climáticas, com um fim, uma verdade inconveniente. E o que a gente vê hoje, especificamente, especialmente com David Attenborough, né, o naturalista inglês, focando na questão da biodiversidade, da perda de habitat, né? Então, a gente entende que hoje esse é um tópico de grande importância.
A gente vê isso também no marco governamental, no marco político, né? Com a estratégia de 2030 para a biodiversidade da União Europeia. Há esse entendimento mais sistêmico do que é o benefício da natureza, né? Não só uma questão de recursos naturais, mas também ser um fator chave para o nosso bem-estar físico e mental, e também um aliado na questão das mudanças climáticas e, é claro, na questão das pandemias. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da apresentação. Então, a gente está falando do capital natural, mas, na verdade, o que é o capital natural, né? Onde está o capital natural? Onde a gente consegue enxergar o capital natural? E o capital natural está em tudo que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, desde do almoço que vocês tiveram mais cedo, de repente é o remédio que vocês vão tomar, a pílula mais tarde, a roupa que vocês estão utilizando, o celular, o computador que agora vocês estão utilizando para assistir essa sessão. Tá? Mesmo realmente em tudo que a gente vê, né? Então, a gente tem aqui um vídeo bastante rapidinho mostrando a perspectiva do capital natural dentro do setor empresarial. Um vídeo bem explicativo, bem rapidinho. Hi, I'm John. I work for a company, a big company. A company that still doesn't realize it relies on nature, which is why I'm organizing a meeting, a big meeting, to discuss natural capital. It's a new idea to boost our business. You've heard of financial capital, right? So what is natural capital? Well, let's take company A, that's us. We make shoes, lots of shoes. This one's a leather. Leather comes from cows. To make a cow, you need grass and grain. That's a lot of land and a lot of water. To make a shoe, you gotta have a sole. Do you think soles come from thin air? Get a grip. We need rubber, and lots of it. This rubber comes from rubber trees. Trees need land, soil, and water. We need aluminium for eyelets, another natural resource. Let's keep moving. We need energy, water, chemicals, dyes. Our shops need building, cooling, lighting, heating. And when our shoes wear out, imagine this. Severe floods hit somewhere important in our supply chain. Livelihoods are lost. Our factories fail. Hashtag corporate nightmare. But does it have to be that way? What if we replant forests to protect our sites from floods? Or restore wetlands to filter water? Or turn old shoes into something new? What if we realised that investing in natural infrastructure could save us cash too? So back to my question, what is natural capital? It's all the value that nature provides for us, the natural assets we have. If our company had to pay for our impact on nature, we'd owe $6 a pair. That's real money. So ask yourself, what does nature provide for your business? And shouldn't it be on your balance sheet? Well done, John. Muito bem. Acho que é um vídeo bastante informativo e interessante para ver justamente essa questão de quão interconectado é o capital natural, mesmo numa empresa com um nicho tão específico, né? E também na questão do capital natural estar presente em todo o ciclo de vida do produto, né? Desde dos materiais, as matérias-primas até a disposição final. Então, depois desse vídeo, eu passo a palavra de novo à Alexandra, que vai explicar um pouco mais agora a conceituação do capital natural. Obrigada, Gabriel. Mais uma vez eu quero pedir desculpa pelos problemas técnicos. Eu também não tenho câmara neste momento, é um problema técnico mesmo do meu computador, mas também o que interessa nesta sessão são as palavras e não as imagens. Portanto, então, como o Gabriel disse, este vídeo é um excelente vídeo de introdução ao capital natural para percebermos realmente o que é isto, o capital natural, e agora acho que é importante passarmos ao conceito em si. Então, o capital natural é o estoque de recursos naturais que existem, quer sejam renováveis, quer sejam não renováveis. E isto inclui plantas, animais, o ar, a água, o solo, etc. Portanto, é a quantidade de recursos naturais existentes. Quando estes recursos naturais se combinam entre si e com o meio que os sustenta, isso produz um fluxo de benefícios para as pessoas, que são chamados serviços de ecossistema. Estes serviços de ecossistema têm então valor para a sociedade e para as empresas.
Portanto, aqui o que importa é nós sabermos distinguir entre estoque de recursos naturais, que é o tal capital natural, e fluxo de benefícios, que são os serviços de ecossistema que apresentam então o valor para as empresas e para a sociedade. Podes passar, Gabriel. Também é importante nós fazermos uma contextualização histórica e percebermos como é que este progresso todo se deu. Portanto, desde há 250 anos para cá, nós temos visto um progresso quer económico, quer tecnológico gigante. Nós nos anos 1070 víamos máquinas a vapor, víamos produção têxtil e tudo muito mecanizado. Enquanto que nos dias de hoje nós já temos coisas como inteligência artificial, big data, biotecnologia, coisas que seriam impensáveis há 250 anos atrás. Portanto, toda esta transformação e toda esta evolução alterou a forma como a sociedade funciona, a forma como as fábricas e a indústria funcionam. Isto trouxe muitas consequências positivas e uma delas nós vamos mostrar através de um recurso, o Gapminder, vamos mostrar através de uma animação que mostra a evolução dos países que estão aqui representados por estas bolinhas ao longo do tempo, ou seja, desde 1917 até aos dias de hoje. E nós conseguimos ver que ao longo do tempo os países foram migrando em termos de riqueza e em termos de esperança média de vida. Nos anos 1800 os países eram pobres e tinham uma esperança média de vida e vemos que começa a existir então uma migração liderada pelos países europeus, que são depois seguidos pelos países asiáticos e africanos, mas conseguimos ver que de uma forma geral nos dias de hoje os países são mais ricos e têm também uma esperança média de vida muito superior. Portanto, nós conseguimos ver que este progresso técnico, tecnológico e económico tiveram consequências muito positivas. No entanto, nem tudo são coisas boas. Também existiram consequências muito negativas e estas foram mais ao nível do planeta e ao nível ambiental. Segundo este estudo do Stephen et al., as pressões humanas no ambiente foram tão grandes ao longo destes anos, e exemplo disto são a intensificação da agricultura, a revolução industrial, entre outras. Estes autores afirmam que por volta de 1950 houve uma transição da era Holocene, que é a era em que nós nos encontramos atualmente, para um estado antropoceno. E os autores deste estudo caracterizam este estado antropoceno como um estado em que o impacto humano no ambiente é completamente brutal e este impacto causou mudanças inalteráveis aos ecossistemas do planeta. Podes passar, Gabriel. Os autores, então, utilizaram 24 indicadores neste estudo, sendo que 12 deles são indicadores socioeconómicos e os outros 12 são indicadores ambientais. E se compararmos estes indicadores, nós vemos claramente um paralelo entre a evolução dos indicadores socioeconómicos, por exemplo, o aumento da população, o aumento do produto interno bruto, etc. Nós vemos que, à medida que estas variáveis vão aumentando, também existe um aumento nas variáveis ambientais, ou seja, um aumento na quantidade de dióxido de carbono emitido, um aumento na quantidade de metano emitido, um aumento da desflorestação de florestas tropicais, etc. Portanto, conseguimos ver aqui uma clara ligação. Nós queríamos também mostrar-vos e apresentar-vos uma metáfora do funil, que é uma metáfora muito simples de perceber. E basicamente o que esta metáfora diz é que, à medida que as paredes do funil se vão estreitando, sendo que uma das paredes do funil, a de cima, representa o declínio dos recursos naturais e dos serviços de ecossistema, e a outra parede do funil representa então o aumento na procura por estes mesmos recursos e estes mesmos serviços de ecossistema. À medida que estas duas paredes vão estreitando e se vão aproximando, a margem de manobra para a sustentabilidade fica mais limitada, ou seja, a probabilidade de nós conseguirmos ter uma economia e uma sociedade mais sustentáveis é cada vez menor. Podes passar, Gabriel. Nós decidimos também trazer alguns frameworks ou modelos que mostram exatamente este impacto que a humanidade está a ter no planeta. Este especificamente é o modelo de limites planetários e neste modelo nós conseguimos claramente ver que já ultrapassamos dois limites de duas componentes que os autores deste modelo definiram, especificamente a componente de integridade da biosfera, que tem muito a ver com o risco de perda da biodiversidade, e os fluxos biogeoquímicos que estão também muito relacionados com a intensificação da agricultura.
também decidimos trazer outro modelo. Este modelo, podes passar, Gabriel. Este modelo que foi criado pela Global Footprint Network e que se chama o Country Overshoot Day. E basicamente isto é um indicador que mede num ano em que dia é que cada país começa a consumir a crédito os seus recursos naturais, ok? E nós conseguimos perceber que existe uma grande disparidade entre países mais desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Os países mais desenvolvidos começam a consumir a crédito mais cedo no ano e os países menos desenvolvidos começam a consumir mais tarde. No caso de Portugal, em 2020, este dia foi a 25 de maio, quando comparado com 2019, que foi a 26 de maio, e em 2018 foi a 18 de junho. Portanto, nós vemos aqui uma tendência para que este dia comece a ser cada vez mais cedo no ano, e o resultado que podemos tirar daqui, ou a conclusão que podemos tirar daqui, é de que nós estamos a consumir os nossos recursos naturais a uma taxa cada vez maior e cada vez mais insustentável. Podes passar, Gabriel. Pronto, nós também decidimos trazer este gráfico, que é um gráfico muito interessante e muito ilustrativo, que é um gráfico que foi publicado no último relatório do World Economic Forum sobre os principais riscos globais. E se nós repararmos no ano 2009, o top 5 de riscos globais, quer em termos de impacto, quer em termos de probabilidade, é dominado por riscos económicos, que aqui estão representados pela cor azul. Se formos vendo a evolução ao longo dos anos, nós vemos que este top 5 é cada vez mais representado por riscos ambientais, aqui representados por riscos verdes. E se formos especificamente ao ano 2020, que foi o último ano em que há dados, conseguimos ver que o top 5, quer em termos de probabilidade, quer em termos de impacto, é quase completamente dominado por riscos ambientais. Portanto, o que é que nós podemos concluir aqui? Que desde 2009 até ao ano de 2020 tem existido cada vez mais uma preocupação com estes riscos ambientais e que cada vez mais estes riscos ambientais se têm tornado reais e isto tem consequências muito negativas para nós. Nós decidimos trazer alguns exemplos destes riscos do top 5 do relatório do World Economic Forum. Por exemplo, relativamente ao risco de perda da biodiversidade, decidimos trazer este dado da WWF, uma organização não governamental ambiental, que diz que 60% das populações de mamíferos, animais, peixes, répteis e anfíbios sofreram um declínio de cerca de 60% entre 1970 e 2014. Ou seja, em pouco mais de 40 anos, 60% das populações sofreram um declínio de mais de metade da população que tinha. Portanto, isto é um dado muito grave e é um dado que realmente nos tem que fazer pensar, repensar a nossa exploração que nós estamos a fazer dos recursos naturais e a interação que nós estamos a ter com estas espécies. Podes passar, Gabriel. Decidimos também trazer este exemplo dos incêndios da Austrália que devem estar todos a par, não é? Que se iniciaram no fim do ano passado e que se prolongaram até o início deste ano. E nós conseguimos perceber que o agravamento das alterações climáticas, quando combinado com estes eventos climatéricos naturais, como são os incêndios, exacerbam as consequências e, portanto, nós vimos que quase um terço do continente australiano ficou devastado, milhares de pessoas ficaram desalojadas, milhares de espécies morreram. Portanto, nós conseguimos ver que o nosso impacto e o facto das alterações climáticas se agravarem, que é uma consequência do nosso comportamento, têm consequências mesmo muito negativas e cada vez mais estas consequências vão aumentando a sua gravidade. Podes passar, Gabriel. Decidimos também trazer esta notícia, que é uma notícia muito recente, de maio deste ano, e desta vez tem a ver com a desflorestação, e portanto a área desflorestada na Amazónia, que como todos devem saber é a floresta que alberga mais biodiversidade globalmente, e a área desflorestada cresceu 171% em abril, relativamente ao mesmo período do ano passado. Portanto, isto mostra claramente que a nossa exploração não é de todo sustentável, que nós estamos a agredir um dos ecossistemas mais importantes que temos, que são as florestas, que são só consumidores de carbono, como também têm montes de recursos naturais que nós utilizamos, a madeira, a água, o ar porque respiramos. Portanto, isto é só mais um exemplo da forma errada como nós estamos a explorar o nosso planeta. Podes passar, Gabriel.
Pronto, naquele top 5 que nós vos mostramos, não existia o risco do aparecimento de uma nova pandemia, mas nós achámos que seria muito importante trazer este tema, e muito atual também, porque realmente é um risco cada vez maior. A comunidade científica já nos avisa para este risco há muito tempo, e aliás existe uma série na Netflix que se chama Explained, e em português chama-se Resumindo, que em novembro do ano passado publicou então este episódio totalmente dedicado à próxima pandemia, e pouco mais de um mês depois vimos então realmente o aparecimento de tal coronavírus. Portanto, não é algo para o qual nós não estamos avisados, nós sabemos que existe esta probabilidade, nós sabemos que o nosso comportamento influencia esta probabilidade, portanto, é a altura de nós começarmos a alterar o nosso comportamento, de acordo com o que já sabemos. Existem já, como eu estava a dizer, vários artigos que fazem então este elo de ligação entre a forma como nós interagimos com os animais e com o meio que nos rodeia e a probabilidade do aparecimento destas pandemias, ou seja, cada vez que nós invadimos o habitat natural destas espécies e desflorestamos cada vez mais, ficamos em maior contacto com os animais que muitas vezes são portadores destes vírus, que neles são inofensivos, mas que em nós, na humanidade, pode ter um impacto muito negativo, como nós temos visto, aliás, nestes últimos meses. Podes passar, Gabriel. Pronto, nós decidimos trazer aqui um animal, eu não sei se vocês se conhecem este animal ou não, chama-se pangolim. É um animal muito importante, muito bonito, e podes passar, Gabriel. É um animal, é a espécie de mamífero mais traficada a nível global, e existem também já alguns artigos que apontam para a hipótese de que o pangolim ter sido um elo ou um intermediário na transmissão do coronavírus entre os morcegos e os humanos. Não é uma hipótese confirmada, é apenas uma hipótese. E existem também já outros artigos que apontam os pangolins como uma peça-chave para o tratamento da doença Covid-19, causada então pelo coronavírus. Okay? Portanto, isto é um exemplo muito simples e muito atual, que demonstra realmente que nós temos que repensar a forma como estamos a tratar o nosso planeta, como estamos a tratar as espécies que vivem no nosso planeta, e realmente pensarmos que temos que ter um consumo e uma exploração mais conscientes. Podes passar, Gabriel. Pronto. Então, nós queríamos fazer aqui uma pausa, porque sabemos que isto é muita informação e a informação desmotivante, são coisas horríveis. Mas queríamos realmente fazer aqui uma pausa e refletir. Eu pedia-vos que fizessem um exercício mental e que pensassem em tudo que foi dito até agora, e que pensassem porque é que todas estas informações são importantes para mim ou para a minha empresa, porque é que eu haveria de me preocupar com estas informações. E realmente existem muitas vantagens para as empresas em realmente preocuparem-se com a forma como exploram os recursos e a forma como utilizam os recursos naturais. Nós decidimos trazer aqui algumas vantagens, claro que não se esgotam nestas, mas decidimos trazer estas 5 principais. E, portanto, a primeira vantagem de uma empresa realmente identificar os seus impactos e as dependências que tem do capital natural é, então, poder avaliar os riscos a que está exposta e as oportunidades que lhe podem aparecer. Okay? Isto é uma vantagem principal. Depois, se a própria empresa conhece os seus impactos e as suas dependências, também terá maior facilidade em comparar opções, quer seja entre produtos, projetos ou processos, e escolher a opção mais viável, quer para a própria empresa, quer para o ambiente. Esta identificação dos impactos e dependências também permite à empresa avaliar o impacto que tem nos stakeholders, nas partes interessadas. E isto é muito importante porque todos nós sabemos que os stakeholders são peças-chave na nossa empresa. A empresa, já sabendo e conhecendo-se a si própria, conhecendo que impactos tem, que dependências tem, a empresa consegue comunicar de uma forma muito mais clara e muito mais transparente, quer seja internamente, quer seja externamente com as suas partes interessadas. Por fim, a empresa também tem uma outra vantagem, que é a de valorar, ou seja, atribuir um valor monetário a este impacto, quer seja total ou líquido, que a empresa possa ter no ambiente ou na sociedade. Okay? Podes passar, Gabriel. Então, realmente, porque é que isto é importante para as empresas? Porque é que as empresas têm que se preocupar com o capital natural? Porque é simples, o capital natural
sem o capital natural, os restantes capitais não existem. Não existe capital humano, não existe capital financeiro, capital social, etc. E, portanto, do que é que vale uma empresa ter uma performance financeira excelente ou um capital financeiro excelente, se para isso está a pôr em causa o planeta e os recursos naturais de que necessita? Ou seja, as empresas necessitam de começar a ter uma visão mais integrada e mais holística e precisam de começar a perceber que tudo isto é um ciclo, que se nós não tratarmos bem o nosso planeta, a nossa fonte de recursos naturais, isso vai ter consequências muito negativas a longo prazo. E, portanto, é mesmo essencial que as empresas percebam o real valor do capital natural. Podes passar, Gabriel. Pegando ainda nesta ideia de uma visão mais integrada e holística, também é muito importante que as empresas percebam que não são só os impactos diretos que importam. Ou seja, não é só a esfera direta da empresa que deve ser considerada. A empresa deve considerar os impactos diretos e indiretos que tem ao longo de toda a sua cadeia de valor, ou seja, a jusante e a montante. A montante, quando a empresa extrai os recursos naturais que precisa para o seu processo produtivo, ou a jusante, por exemplo, o transporte do produto final ou a deposição de resíduos. Tudo isto importa e tudo isto tem impacto, não são só as atividades diretas da empresa. Portanto, é importante que a empresa tenha esta consciência de que toda a sua cadeia de valor importa. Podes passar, Gabriel. Pronto, nós quisemos trazer este dado porque isto é um dado muito elucidativo. É um dado que está presente neste relatório do World Economic Forum, que foi publicado no início deste ano, que diz que metade do PIB mundial está moderada ou altamente dependente da natureza e dos seus serviços. Ou seja, quase todas as empresas, ou todas as empresas, estão dependentes da natureza e dos recursos naturais que a natureza lhes dá. Portanto, as empresas não podem simplesmente ignorar o valor da natureza e o valor dos recursos naturais. Nós decidimos trazer aqui 2 ou 3 exemplos específicos que exemplificam bem como é que as empresas dependem da natureza e dos seus serviços. Por exemplo, aqui do lado esquerdo temos o exemplo da diminuição do nível da água do Rio Reno, que ocorreu em 2018 e durou cerca de 162 dias. Esta diminuição foi causada, obviamente, pelo agravamento das alterações climáticas e pôs em causa toda a atividade do setor da indústria alemã. Um outro exemplo que nós também decidimos trazer foi o exemplo das abelhas e da polinização animal, que é um exemplo que eu penso que as pessoas estejam mais familiarizadas. Portanto, sem a polinização animal, a cadeia de valor de todas as empresas pertencentes ao setor agroalimentar fica completamente em risco. Portanto, as empresas que pertencem a este setor têm que ter este dado muito em mente, porque parece uma coisa muito pequenina, a polinização animal, e parece uma coisa muito insignificante, mas é toda a base do setor agroalimentar. Por fim, trouxemos também um exemplo um bocadinho mais geral, mas também é muito importante, e o exemplo de que as alterações climáticas podem causar disrupção, neste caso de serviços de ecossistema, especificamente serviços de regulação, como a regulação do clima e a regulação hídrica. E esta disrupção destes serviços de ecossistema tem um enorme impacto no setor do turismo. E quando nós dizemos disrupção na regulação do clima ou regulação hídrica, são, por exemplo, cheias ou temperaturas extremas, temperaturas muito altas ou temperaturas muito baixas. Portanto, realmente, estes exemplos mostram muito bem que todas as empresas têm uma grande dependência da natureza e que isto não pode ser negado nem ignorado pelas empresas. Podes passar, Gabriel. Nós decidimos também trazer este slide porque achamos muito importante. Este slide personifica o Overview Effect. Não sei se vocês já ouviram falar deste efeito, mas basicamente este efeito criou-se a partir do momento em que 2 astronautas voltaram da sua missão no espaço e voltaram com uma perspectiva completamente diferente da que tinham anteriormente relativamente ao planeta. Os astronautas voltaram com uma ideia, uma perspectiva que o nosso planeta é um planeta super importante, super bonito e realmente isto é um exercício de reflexão muito interessante e eu gostava que fizessem este exercício connosco também, de pensar no planeta como uma mega empresa, uma mega corporação e pensar que estão responsáveis por esta mega corporação
E considerando que a gestão desta mega corporação é a forma como nós estamos agora a explorar os recursos naturais, de certeza que esta mega corporação está no caminho da falência, porque a nossa exploração não tem sido feita de forma sustentável nem responsável. E, portanto, se nós nos preocupamos com as nossas próprias empresas e com o sucesso das nossas empresas, por que é que não nos preocupamos com o nosso planeta, que é aquilo que nos permite fazer o que nós gostamos e nos permite ter a nossa empresa? Podes passar, Gabriel. Pronto, nós temos agora aqui um exercício de reflexão muito rápido. Não sei se lembram da metáfora do funil de que falámos há pouco, a tal metáfora de que, à medida que as paredes do funil se vão aproximando, a margem para a sustentabilidade fica cada vez menor. Isto aplica-se quer ao nosso planeta, quer a cada uma das vossas empresas. Nós decidimos trazer aqui um modelo, o Business Model Canvas, que foi criado pelo meu colega Gabriel, que falou aqui no início da sessão e em conjunto com mais alguns dos seus colegas. Nós decidimos trazer este modelo porque é um modelo mais conhecido pelo tecido empresarial e é um modelo mais fácil para as empresas perceberem. Portanto, a estrutura deste modelo é esta. Nós hoje, e para o efeito deste exercício, vamos apenas focar nas Key Activities e nos Key Resources, ok? Este exercício tem 3 passos. O primeiro passo é identificar, o segundo analisar e o terceiro melhorar. Nós, para efeitos de tempo do webinar e para termos a certeza que o webinar dura o tempo certo, vamos fazer apenas o primeiro passo juntos. O segundo e o terceiro passo vamos utilizar um caso de estudo que nós já temos pré-definido. Podes passar, Gabriel. Pronto. Este Business Model Canvas atua em várias vertentes, mas para o efeito deste exercício vamos focar apenas na vertente da sustentabilidade ecológica. E como eu disse há pouco, apenas nos Key Resources e Key Activities. Portanto, o primeiro passo passa então por identificar. Identificar o quê? O input e o output ecológico de cada uma das nossas empresas. Então agora eu pedia-vos que, caso tenham um papel e uma caneta, ou mesmo aqui no computador, que me fossem respondendo a estas 3 perguntas. E eu pedia primeiro para vocês identificarem de onde é que vem a energia que utilizam na vossa empresa. É energia renovável ou não renovável? Qual é a origem, gás natural, etc. Depois pedia-vos também para identificarem que matérias-primas é que utilizam na vossa atividade. Podem ser só as matérias-primas principais, não precisam de ir muito ao detalhe. E por fim, pedia-vos também para identificarem se produzem resíduos ou subprodutos e, em caso afirmativo, que tipo de resíduos é que produzem ou que tipo de subprodutos. Nós vamos dar 2, 3 minutos para pensarem nestas perguntas e quem se sentir confortável pode partilhar connosco as respostas, quer seja na caixa de comentários, quer seja mesmo ligando o microfone e partilhando connosco. Portanto, 2 ou 3 minutinhos. Não precisam de ser respostas muito longas, é mesmo só identificar os pontos principais. Porque também não temos muito tempo agora para ir ao fundo da questão, mas é importante fazermos esta reflexão e identificarmos realmente estes 3 pontos. Ok, já temos uma resposta do Nuno Sarmento, ok. Matérias-primas, metais preciosos e produtos petrolíferos, ok. Computadores, ok. Ok, muito bem. Boa. Matérias-primas, muito bem. E a energia? E que tipo de resíduos ou subprodutos é que produz? Sintam-se à vontade para partilhar, nem que seja mesmo só na caixa dos comentários. Coisas muito simples. Vou dar então mais um minuto para também não atrasar a sessão. Ok, resíduos, não necessariamente já respondeu, papel e plásticos, revistas científicas e os invólucros. Ok, muito bem. Temos também outra resposta do Jorge Claro, energias renováveis, portanto, de onde vem a energia que a sua empresa utiliza, painéis solares, certo? Ok. Energias não renováveis, eletricidade. Ok. Ok, pronto, se calhar então vamos avançando
para não estar aqui a atrasar o webinar, mas muito obrigado pela vossa partilha, e se quiserem podem continuar a partilhar aqui na caixa de comentários, mesmo que nós continuemos a apresentação, porque depois nós no fim podemos voltar aqui a esta caixa de comentários. Ok, então passando agora ao segundo passo, ao passo da análise da sustentabilidade ecológica. Nós decidimos trazer um caso nosso específico, o caso da Lipor, que é uma empresa associada nossa, é uma empresa de utilidade pública. E eu repito que se vocês quiserem fazer este passo, o segundo passo e o terceiro passo em casa ou mesmo na vossa empresa com os vossos colegas, força. Nós, para este efeito, estamos a utilizar um caso de estudo para ser mais rápido, mas estão completamente à vontade para fazerem este exercício em vossa casa ou na vossa empresa. Portanto, nós utilizamos o exemplo da Lipor. A Lipor, durante mais de 30 anos, deteve um aterro sanitário onde foram depositados cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos. E como todos sabemos, os aterros sanitários têm um impacto ambiental brutal, quer seja ao nível do solo, do ar, da água, portanto é um impacto ambiental muito significativo. E portanto, o que é que a Lipor fez? A Lipor decidiu melhorar a sustentabilidade ecológica desse local. E para isso decidiu construir o Parque de Aventuras do Baguinho do Monte. Desta forma, a Lipor conseguiu aumentar a presença da biodiversidade neste local e conseguiu restituir, ou pelo menos compensar, os impactos que tinham acontecido neste local e restaurar as propriedades físicas do local. O Parque do Baguinho do Monte já foi visitado por cerca de 35 mil pessoas no ano de 2018 e este parque é uma mensagem viva de que a sensibilização ambiental é muito importante e de que se nos esforçarmos e se nos predispusermos a isso, nós conseguimos compensar os nossos impactos. Nós conseguimos identificá-los, arranjar medidas para esses impactos e compensar esses impactos. Portanto, isto é um exemplo muito simples e muito prático que eu penso que é muito ilustrativo. Podes passar, Gabriel. Pronto, nós decidimos também trazer aqui um slide mais explicativo para as pessoas que nos estão a ouvir, para os participantes que estão a pensar, então como é que a minha empresa pode começar a agir, o que é que pode fazer? Para as empresas que estão no início deste processo, o primeiro passo e o mais importante é identificar e valorar os seus impactos e dependências. Okay? Esta é a parte mais importante, é a empresa conhecer-se ela própria. Nós para isto recomendamos o uso do protocolo do capital natural, que é uma espécie de guia que ajuda as empresas neste processo de identificação. Este protocolo está disponível no site da Natural Capital Coalition, mas depois nós deixamos todos estes recursos e depois podem ter acesso ao site. Feita esta identificação dos impactos e dependências, o segundo passo muito importante é criar um plano de ação que integre então os resultados desta identificação no próprio modelo de gestão da empresa. E depois é importante passar da teoria à prática, portanto é muito importante implementar os primeiros passos deste plano de ação. Nós decidimos trazer aqui um exemplo muito simples de uma análise qualitativa de impactos. Podes passar, Gabriel. Sim, pronto, nós temos aqui um exemplo muito fácil, muito simples de uma análise qualitativa. Nós, neste caso, é um exemplo de uma pequena peixaria. Portanto, nós na vertical temos vários componentes ambientais, temos o clima, o uso da água, a qualidade do ar, etc. E na vertical temos a cadeia de valor desta pequena peixaria. E com recurso a esta avaliação qualitativa, sendo que as bolas mais pequeninas significam um impacto pequeno e as bolas maiores significam um impacto maior, nós conseguimos perceber em que zonas, podes passar, Gabriel, em que zonas da cadeia de valor e em que componentes específicas é que esta pequena peixaria tem mais impacto. E, portanto, conseguimos ver onde é que a ação e a compensação desses impactos é mais urgente e é mais necessária. Portanto, este exemplo é apenas para vos mostrar que uma análise de impactos e dependências não precisa de ser uma coisa muito complicada e não precisa de envolver números, pode ser apenas uma análise qualitativa. Decidimos também trazer exemplos de primeiros passos que as empresas, as startups e associações podem dar e nós consideramos que mapear e a empresa perceber onde é que está, o que é que conhece, o que é que falta conhecer, que impactos e dependências é que já identificou, o que é que falta por identificar, é muito importante. É muito importante que a empresa se conheça a ela própria. De seguida, também é muito importante que a empresa sensibilize os seus trabalhadores, os seus shareholders e os seus stakeholders para a importância do capital natural. Porque
se este conhecimento relativamente aos impactos e dependências que a empresa tem do capital natural, dos serviços de ecossistemas, se restringir apenas ao departamento de sustentabilidade, isso vai ter consequências na implementação do plano de ação. Se toda a empresa estiver ciente desta informação, este plano de ação vai ser muito mais facilmente implementado e vai ser implementado de uma forma mais integrada e mais holística. Nós também achamos que um bom primeiro passo para estas empresas que estão no início deste processo é pela via das certificações. Portanto, uma empresa pode obter uma certificação adequada, quer seja ao seu produto, ao seu processo ou ao seu modelo de gestão. Nós trouxemos aqui alguns exemplos. Por exemplo, temos aqui a certificação PEFC e FSC, que são certificações mais específicas para empresas pertencentes ao setor florestal, mas temos também certificações como a EMAS, a ISO e a B Corporation, que são certificações que qualquer empresa pode ter e que são mais aplicáveis aos modelos de gestão destas empresas. Podes passar, Gabriel. Por fim, nós achamos que também pode ser um excelente primeiro passo as empresas procurarem e aderirem a iniciativas que promovam boas práticas empresariais, porque isso mostra iniciativa, mostra que as empresas realmente se importam e mostram que querem colaborar. Nós trouxemos 2 exemplos, trouxemos o exemplo da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que já é muito conhecido, é uma iniciativa muito conhecida. Foi um esforço das Nações Unidas de unir os vários países para uma ação pelo desenvolvimento justo, equitativo e sustentável. Trouxemos também o exemplo do Act for Nature, que foi uma iniciativa que nasceu inicialmente em França, mas que foi transportada, entre aspas, para Portugal, por nós, pelo BCST Portugal, e é uma iniciativa cujo objetivo é juntar as empresas e incentivá-las à ação pela biodiversidade, a definir medidas e ações para combater a perda da biodiversidade. Caso tenham interesse em saber mais sobre esta iniciativa Act for Nature, podem sempre ir ao nosso site, que está lá tudo explicado. Por fim, nós também trouxemos outros recursos, que são principalmente relatórios de 2019 e 2020, muito focados nestes temas das alterações climáticas, dos serviços de ecossistema, do capital natural, e portanto nós vamos deixar pública esta apresentação, portanto vocês vão ter acesso a todos estes recursos. E pronto, volto então a palavra ao meu colega Gabriel. Vamos fazer mais 1 ou 2 perguntas e depois vamos ter então a apresentação da Mafalda. Obrigada a todos mais uma vez. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre, pela explicação. Muito boa e pronto, a apresentação realmente no ponto do tempo é perfeito, assim. Realmente no limite. Eu vou então não poder me estender muito no Mentimeter again, de novo, porque a gente vai ter a apresentação da Mafalda Pinto muito em breve. Mafalda Pinto, que é a nossa convidada de hoje, justamente para que a gente possa compartilhar com vocês um caso de estudo real. Então, a gente achou muito interessante, justamente é um conceito bastante pesado, né, o capital natural, bastante amplo. Então, a gente acha interessante que realmente um caso de estudo pudesse facilitar que os participantes pudessem entender a aplicação do capital natural, né? Mas antes disso, eu gostaria de rapidamente entender de cada um de vocês uma ação concreta que vai implementar na sua empresa ou vida pessoal depois desse webinar. Com esses conhecimentos que foram compartilhados em relação ao capital natural, se vocês tiveram algum insight em relação à gestão das suas empresas, à gestão das suas vidas, e se porventura tem alguma ação, alguma iniciativa que gostariam de levar a cabo em frente. Gabriel, se calhar só necessário frisar que necessitam de aceder novamente ao site www.menti.com. Sim, exato, é o mesmo procedimento, com o mesmo código 215127. Seria interessante se pudessem compartilhar. Entretanto, vou partilhar o meu ecrã para irmos vendo as respostas. Já temos alguma resposta? Vamos esperar então pelas respostas. Neste ainda não temos, mas... Mais alguns minutinhos.
Se calhar, o Nuno disse que se calhar foi a pergunta anterior, está aparecendo no ecrã dele. Quais as duas principais conclusões, na verdade? É assim que aparece, pronto. Sim? Se puderem compartilhar, vamos dar mais alguns minutinhos. Se calhar a gente vai para a próxima questão. Temos aqui a Filomena Martins. Bom, passamos para a próxima questão. Vamos saber se alguém pode compartilhar alguma ação concreta. Perfeito. Então, nível pessoal, maior preocupação na compra de produtos alimentares, preferência por mercadorias locais. Muito interessante. Exatamente, é uma deliberação muito importante agora. A gente vê a Comissão Europeia e o novo Green Deal europeu com a questão do setor agroalimentar como setor-chave, né? Com a questão do prado ao prato. Então, temos sim que cada vez mais ter um entendimento de onde os nossos bens de consumo são oriundos. Perfeitamente, temos uma outra resposta aqui em relação à reutilização das embalagens antes de serem jogadas para o lixo. Também isso é ótimo, a gente relembrando os R's, né? Repensar, reduzir, reutilizar e, por último, então, reciclar, né? Super interessante. Então, existe um outro participante que já tem uma ação no centro de investigação, justamente na questão da promoção da biodiversidade, uma iniciativa acadêmica, o respeito pela água. Exatamente. Inclusive, na questão de Portugal, a questão da crise climática, né? A água vai ser nacionalmente realmente um tópico muito importante. Se calhar, sem mais demora, para que também possam aproveitar a apresentação da Mafalda, eu gostaria de novo, Mafalda, acho que você está em mute, gostaria de novo de agradecer muito a participação da Mafalda. A gente teve a pesquisar casos de estudo que fossem relevantes, é claro, para essa audiência específica desse webinar, voltada para startups e PMEs, e jovens empreendedores. Então, a gente acha que realmente conseguiu um case study dos melhores, com a Mafalda e com a Scoop. A Mafalda é CEO e founder da Scoop, e justamente está ligada a um setor que é um setor realmente que tem um impacto natural, não só natural, social, muito grande, setor têxtil. Não sei se vocês viram o documentário The True Cost, é realmente muito interessante. Mas pensava que não só a questão do capital natural, a Mafalda também é engajada na questão da igualdade de gênero, mas eu vou deixar ela compartilhar um pouco mais isso com vocês. Mafalda, de novo, muito obrigado pela sua participação no dia de hoje. E passo a palavra então para a Mafalda para compartilhar o caso da Scoop. Um prazer, Gabriel. Antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Mafalda Mota Pinto, sou administradora da empresa Scoop Portugal, aqui em Vila Nova de Famalicão. Somos uma empresa na indústria têxtil, portanto, têxtil de vestuário e, por consequência, uma empresa que está enquadrada nas empresas de grande risco para este nosso tema de hoje. Conforme foi dito até agora, eu acho que nós todos já conseguimos reter, é que efetivamente o capital natural é o estoque ativo da natureza. Portanto, é o estoque da água, do solo, do ar, dos oceanos, das florestas, mas não é, de certa forma, é colocado em segundo plano quando se planeia e quando se organiza uma empresa e quando se começa a criar uma estratégia de uma empresa. Enquanto as empresas são perfeitamente capazes de identificar e reconhecer a importância dos ativos financeiros, por exemplo,
O capital natural geralmente é excluído deste sistema económico e contabilístico. Mas muitas empresas, e principalmente na nossa área, na área têxtil, dependem deste capital natural. Portanto, é fundamental reconhecer e dar valor a esta dependência e ao impacto da atividade económica que a atividade económica possa ter sobre uma provisão insustentável deste capital natural. E, portanto, eu iria começar a minha apresentação com a primeira questão, que é como é que seria, por exemplo, afetada a nossa indústria, a indústria da têxtil e do vestuário, se nós deixássemos de ter água disponível? Ou qual seria o futuro, por exemplo, de nós podermos ter uma peça em algodão, sendo que é a fibra mais utilizada e sendo que precisa de imensa água e solo disponível para ser plantado. Todas estas questões nos levaram, há anos atrás, a Scoop é uma empresa que está no mercado há 30 anos, portanto, desde 1991, e que, ao longo da sua existência, obviamente, como todas as empresas, se foi adaptando e ajustando e foi sendo suficientemente dinâmica para, de certa forma, ir entendendo as grandes mutações dos mercados e nomeadamente nesta área, nomeadamente na área da sustentabilidade. E, portanto, começamos desde sempre, e sempre tivemos isso em mente, que uma empresa tem que ser gerida com fortes práticas de transparência e de inovação e de compromisso perante todas estas questões ligadas à sustentabilidade, quer sejam elas ambientais ou sociais. E, portanto, esta é não só uma questão que me apaixona pessoalmente, mas é uma questão que eu acho que é de responsabilidade e no fundo, de responsabilidade de quem está na liderança das empresas. Portanto, em relação ao capital natural, e o que eu tenho a dizer efetivamente é que o capital social tem de certa forma de ser incluído exatamente no sistema económico e temos que valorizar o impacto que ele tem na nossa atividade económica. Não sei se quer passar, Alexandra. Em relação à questão do compromisso da indústria e deste nosso envolvimento para uma empresa relativamente pequena, somos uma empresa com uma faturação de cerca de 10 milhões de euros, nós temos um investimento no nosso compromisso para uma indústria melhor, para uma indústria mais transparente, para uma indústria mais sustentável. Somos uma empresa com um sistema integrado de uma série de normas, mas em particular uma que para mim é de grande, que valorizo bastante, que é a questão a norma da conciliação, o programa 3 em linha, que está aí, de quais nós somos também membros fundadores. Além disso, e relacionado com o tema do capital natural, nós fazemos parte do IGINDEX, que é uma plataforma de monitorização e portanto, da pegada das empresas na área do ambiente. Pode passar, se quiser, Alexandra. Vou começar por uma curiosidade. Nós temos uma horta biológica há vários anos, é uma horta que neste momento já consegue fornecer cerca de 60% das refeições que fornecemos e que oferecemos a cada um dos nossos colaboradores, toda esta refeição sempre à base de produtos de legumes e de produtos e fruta, de produtos daqui retirados da nossa horta. Portanto, isto é algo que temos diariamente à disposição de todos os nossos trabalhadores e no terreno adjacente à nossa indústria nós temos uma árvore por cada trabalhador que realmente foi plantada por o próprio, todas as espécies típicas aqui do norte de Portugal. As águas da rega são águas da rega que são resultantes da captação de águas pluviais e residuais da cantina e que depois são transformadas para o sistema de irrigação. Somos uma empresa com uma preocupação bastante grande na área também das fontes de energia renovável, portanto temos a nossa energia é energia proveniente de fontes renováveis, que acho que Portugal nesse aspecto está a dar cartas, mas indo um pouquinho mais próximo àquilo que é a nossa realidade, o que é o nosso verdadeiro core business e onde é que temos algum impacto e o que é que foi feito até agora
nesse aspecto. O que eu quero explicar é, e para quem não é da indústria têxtil, a indústria têxtil é uma indústria altamente poluente, não só no início do supply chain, em toda a parte da questão do algodão e da necessidade de água abundante para os campos de plantação de algodão, mas também depois numa fase final em tudo o que é criado e gerado de resíduo que geralmente não tem, ou que até há bem pouco tempo não tinha uma aplicação, uma reaplicação, digamos assim. Com esta nova temática da sustentabilidade, e o Gabriel disse isso muito bem no início deste webinar, que efetivamente a sustentabilidade é muito mais do que uma palavra ou do que um greenwash que todos ouvimos. É uma série, é um conjunto de ações, que têm que cobrir, obviamente, os diferentes ângulos de uma empresa e de uma sociedade, os 3 P's, o People, Planet, Profit, ou como quisermos chamar. Nós que tentamos, a nossa dimensão, é uma dimensão obviamente bastante reduzida e estas coisas começam a ter impacto quando têm escala e, portanto, essa é que é muitas vezes a grande dificuldade. Nós começamos a criar aqui alguns sistemas de análise, de monitorização do que é o nosso resíduo nos seus diferentes aspectos, quer seja têxtil, quer seja... E assim pode passar. E decidimos há uns anos atrás, eu acho que foi em 2017 exatamente, propormos ao nosso maior cliente, que por acaso é o grupo Tommy Hilfiger e Calvin Klein, que olhassem para aquilo que deixavam de resíduos para trás. Excedentes de produção, estoques por compras indevidas e de design e resultantes muitas vezes de opções de design. O que é certo é que isto foi sendo acumulado ao longo dos anos e transformou-se quase num monstro dentro da nossa própria organização. Chegámos à conclusão que tínhamos, nesta altura, em 2017, 150 quilómetros de tecido que poderíamos levar daqui até Coimbra. Decidimos, nessa altura, desafiar um gigante, que é o grupo PVH, e desafiá-los desta forma. Desenhamos uma coleção, que está aí à esquerda, foi desenhada uma coleção toda feita portanto, de restos de corte, restos de materiais, estoques mortos, defeitos, e até inclusivamente algumas delas foram feitas com peças já feitas, portanto, num sistema de upcycling. Demorou-nos algum tempo a convencer que isto fosse possível, mas efetivamente chegamos ao fim com uma utilização de cerca de 3 toneladas de matéria-prima, que estava aqui nas estantes, e o que equivale a cerca de 90 mil euros de contenção de custos, ou seja, de materiais que não foram comprados. Isto, obviamente, além de todo o impacto ambiental que teve, que permitiu, obviamente, utilizar um material que estava na sua, como ele estava, portanto, tingido e acabado na sua origem. Portanto, isto foi para nós um caso de grande sucesso e que nos levou a pensar que efetivamente o próprio resíduo pode ser o maior ativo de uma organização. Quer passar, por favor, um bocadinho? A seguir decidimos então fazer disto e fazer deste nosso estudo, ou digamos, prova de conceito que fizemos com a Tommy Hilfiger, decidimos então criar e embeber na própria estratégia da empresa uma linha e um programa que fosse dedicado exclusivamente à utilização, à reutilização, não só do desperdício de corte, mas também de todo o excedente de matéria-prima resultante dos processos de produção, e que fosse realmente com o objetivo único de dar a conhecer as possibilidades de se criar um produto novo e de um segmento médio-alto que fosse completamente fabricado a partir, efetivamente, de todos esses materiais. Existe ainda na indústria também esta ideia de que o upcycling ou reciclar do têxtil tem que ser algo aborrecido, tem que ser
uma lojinha vintage, tem que ser para um certo tipo de pessoas, não. O trabalho feito até agora e o trabalho que temos realizado nestes últimos 3, 4 anos é somente focado em entender processos de industrializar, processos para industrializar o resíduo resultante da indústria têxtil. E obviamente que há hoje em dia imensos processos e já há muitas empresas a querer desenvolver isso. Aqui o grande problema é o que eu digo aí no slide, que é efetivamente o real valor do capital natural utilizado na indústria têxtil e do vestuário, ainda é desconhecido hoje em dia. Porque existem efetivamente muitos esforços coletivos, quer das marcas e da indústria, que trabalhamos em conjunto para isso, mas o impacto é muito difícil de aferir. E eu acho que aqui está efetivamente o grande segredo para o passo que temos todos que dar, que é como vamos monitorizar, como vamos medir isto, como vamos medir o impacto nas suas diferentes, e já vimos também na apresentação da Alexandra, nas suas diferentes áreas que o capital natural engloba. Daqui surgiu então, não sei se quer passar, Alexandra, por favor. Daqui surgiu então uma primeira coleção. Esta primeira coleção foi apresentada nos Estados Unidos e não tinha como objetivo, naquela altura, ser vendida. Portanto, nós desenvolvemos uma coleção onde tentamos pegar em materiais velhos, transformá-los, dar-lhes uma aplicabilidade diferente e fazer uma coleção que fosse mais ou menos streetwear, um bocadinho bold, bem para uma rapariga que tenha a coragem de efetivamente sair à rua com peças que são diferentes. Aqui nós utilizamos materiais que são normalmente destinados à prática, por exemplo, de ski, que é um dos nossos core business, e aplicamos em vestidos e fizemos, por exemplo, outras peças com materiais de pijamas. Portanto, aqui foi somente um conceito, foi provar que é possível fazer algo que seja vestível, bonito, novo, de raiz, com excedentes de material e com resíduos de corte. Esta coleção foi apresentada efetivamente nos Estados Unidos na Magic de Las Vegas e hoje em dia é uma coleção e uma marca que está em trabalho e que já tem uma segunda fase e uma terceira fase e que a ideia principal seja vender conforme o que nos vai sobrando, ou seja, não temos aqui propriamente uma coleção onde vamos construir ou onde vamos criar ou comprar um mínimo de material ou fazer um mínimo de peças, não, nós estamos sempre a desenvolver uma peça com base naquilo que nos sobrou e com base no excedente que temos dentro da nossa empresa. Não sei se quer passar. Num ângulo um bocadinho diferente, mas não deixando de tocar aqui na área também do ambiente, o mesmo foi feito para o nosso projeto de ID, um projeto que foi criado para os nossos colaboradores e com os nossos colaboradores, conjuntamente com a Fashion Revolution, a utilização de matérias-primas, mais uma vez matérias-primas de dead stock, portanto de material morto, foram transformadas nos uniformes da nossa organização, portanto toda a empresa está vestida com este uniforme na parte produtiva e industrial, e é realmente um programa, um projeto que pretende também ter aqui um ângulo um bocadinho mais social, onde efetivamente é dada uma voz e uma palavra àquelas pessoas que normalmente se sentam do outro lado, por trás das máquinas e que normalmente não têm essa possibilidade. Portanto, esta é a imagem que foi criada, o estampado foi criado pelos próprios colaboradores também e transmite os valores da empresa, os valores e os nossos princípios, os nossos valores, aquilo que nós acreditamos que somos e que temos que continuar a lutar para ser. Muito obrigada a todos, portanto, espero que tenha dado aqui que vos tenha dado aqui alguma inspiração para as coisas que podem ser feitas nos diferentes setores. Este caso é muito específico para a indústria têxtil, mas tenho a certeza que qualquer setor com alguma imaginação e com muita vontade e com formas e tratando isto como um tema atual e da máxima urgência e de responsabilidade, que seja possível também encontrar formas de o fazer nos outros setores.
Muito obrigado, Mafalda. Foi realmente uma apresentação muito, muito especial. Acho que, sim, acho que quando o João me disse sobre a questão da Scoop e o quão interessante era a sua abordagem, eu realmente não tinha a ideia que era realmente tão sistêmica, tão holística principalmente quando você mostrou a questão da horta biológica, né? Então são coisas, eu acho que você demonstrou muito bem se pensar fora da caixa, né? Você não necessita realmente estar preso a nenhum conceito, realmente não pensar em sustentabilidade como um add-on, alguma coisa adicional. Eu acho que parte da estrutura, né? Existe efetivamente. Eu acho que estamos a viver esse período em que realmente a palavra sustentabilidade tem sido usada para os piores fins, para marketing, mas a sustentabilidade está em todo lado, está em todas as áreas da empresa. Não está focada que eu agora não uso plástico só. A sustentabilidade tem que ser algo absolutamente estruturado e que esteja, de certa forma, embebido na estratégia da empresa. E daí só faz sentido se for de forma holística, efetivamente. Se for de forma holística, não faz sentido que não seja de outra forma. Porque realmente há interesses económicos, mas aqui existem interesses de outros tipos. Existem interesses realmente de responsabilidade ambiental, de responsabilidade social. Todos esses ângulos têm que ser alinhados para criar realmente uma estratégia que seja transversal à organização e aos processos. Exatamente. Não, exatamente. A questão de você promover também esse potencial de influência dos colaboradores, né? Eu acho que fica muito claro, eu acho que de entender o business case para a sustentabilidade nesse sentido, né? É quase óbvio, né? Você pensar que um colaborador da Scoop vai, logicamente, estar se sentindo mais integrado à cultura da empresa, tendo a oportunidade de expressar o que é dar propósito à sua vida, né? O que é importante, o que é realmente foi uma apresentação que, pronto, acho que liga todos os pontos, não só a questão ambiental, mas a questão social também. E mostrando, eu acho que a viabilidade financeira, né, da sustentabilidade, que eu acho que é a primeira grande pergunta, principalmente no meio ambiente corporativo, o retorno ou qual seria o investimento, né? Então acho que essa questão essa oportunidade de observar o retorno financeiro, né? O profit, né? O lucro, que não deveria ser a única razão a razão de existir dos meios, das organizações, infelizmente é de algumas, mas eu acho que cada vez mais a gente entende que essa questão da escola de Chicago, né, do Milton Friedman, do capital, do profit a todo custo, está sendo desafiada cada vez mais. Eu acho que, como a Alexandra mostrava na apresentação, o entendimento que o capital natural, o capital humano, o capital social são capitais muito importantes, né? O capital financeiro, na verdade, se a gente for entender, é apenas uma ferramenta, né? Foi criado para ser uma ferramenta para tornar esses outros capitais tão saudáveis quanto possível, né? E o que a gente está vendo, na verdade, uma ferramenta se tornar o fim, a finalidade, né? Então, acho que a gente tendo a sorte de poder observar exemplos como o da Scoop, acho que traz essa diferença de paradigma, essa questão, e espero que os nossos participantes também. É verdade e é completamente correto e certo que o objetivo das empresas é, obviamente, gerar riqueza e o aspecto económico e financeiro tem que ser estar sempre equacionado em qualquer uma das atividades. Eu acho que aqui o importante é efetivamente conseguirmos perceber, e existe aquele chavão que se vê muito agora e que é o from trash to cash, é um pouquinho tentar pensar como é que eu poderei fazer algo de bem, e que é aquilo que eu acredito, e é aquilo que eu quero fazer para o meu planeta e para as minhas pessoas, transformando algo que realmente é desperdício, é algo obsoleto, é algo que vai inclusivamente contaminar a terra, os
vai ter uma série de outros impactos, como é que eu posso transformar isso e fazer isso algo de bem, mas algo de bem no sentido de que isso possa vir a ser rentável. Efetivamente, quando começamos o nosso projeto Gaia, nós não estávamos a pensar nisso, nós só queríamos provar para a indústria que existe uma possibilidade de fazer algo novo, diferente, uma coleção pensada, estruturada, a partir de algo do velho, a partir do velho, da peça usada, do obsoleto, etc. Exato. Mas isso tornou-se uma oportunidade para nós, uma enorme oportunidade, porque realmente há muita gente a fazer reciclagem, e reciclagem no vestuário, há imensa gente a fazer isso, mas não em grande escala. Ainda não há, nós vimos grandes exemplos, no caso da H&M, que tentou fazer essa campanha brutal realmente de recolha das peças usadas em troca de baixas para comprar novas, tudo isso é maravilhoso, mas o que todos nós como consumidor temos que fazer é perguntar, ok, mas o que é que você vai fazer com essas peças que eu lhe estou a devolver? Exatamente. Não é? Então, é essa a questão e a questão principal nesta área da sustentabilidade, eu acho que a questão principal aqui é realmente o desconhecimento, muitas vezes, do consumidor final. Não é comum entrar numa loja e perguntar, ok, mas porquê é que você é sustentável? Explique para mim. Ou, ok, o que é que você vai fazer com esse resto? Ou quantas peças sobraram da coleção anterior? Ninguém faz isso. Porquê? Porque, efetivamente, as grandes marcas também não têm indústrias que acompanhem essa transformação de uma forma industrial. Portanto, existe, efetivamente, muito trabalho micro na área da reconversão de peças, a gente vê isso em feirinhas, em flea markets, mas a grande questão aqui é como é que isto pode ter um impacto global, como é que isto pode ter, efetivamente, um impacto que justifique o esforço. Exatamente, exatamente. Nossa, muito obrigado, Mafalda. Realmente foi muito explicativa e muito clara e claro, muito elegante, acho que a forma como você tem integrado a sustentabilidade no DNA da Scoop. Eu gostaria agora de abrir para perguntas e respostas para os participantes, também terem um tempo de interagirem com a Mafalda, conosco. Pedir desculpa de novo a todos os participantes pela questão técnica. A tecnologia realmente prega peças algumas vezes e a gente pronto, está tentando se preparar da melhor forma possível. Então é isso. Abrimos então para perguntas e respostas. Eu vou abrir o que é o chat, ver se a gente já tem alguma pergunta. Temos muitos parabéns, Mafalda. Vamos aguardar se a gente tem alguma resposta. A resposta pode ser feita pelo chat aos participantes, ou se você se sentir confortável de abrir o microfone e a sua câmera. Acho que era a questão que a gente falava no começo, de tentar que esse ambiente virtual seja um pouco menos virtual. Então, essa conversa seja um pouco mais próxima também. Vamos ver se a gente tem uma pergunta. O Nuno gostaria de fazer uma pergunta a Mafalda. Por favor, Nuno. Boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo webinar. Achei muito interessante. Achei muito interessante a comunicação de Mafalda. Eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta a Mafalda, que é se a Scoop está envolvida... Sim, estão a ouvir-me? Estão a ouvir-me? Sim, está a ouvir, Mafalda? Eu estou a ouvir perfeitamente. Sim. Se a Scoop, dentro das associações empresariais em que está envolvida, ou mesmo dentro de organismos em que tenha contato com a administração, com o governo, tem feito, portanto, tem dado a conhecer aquilo que tem feito e também se tem pressionado para que, ao nível da indústria têxtil, práticas como as que vocês implementaram passem também a ser, no fundo, exigidas ou fomentadas pelas autoridades, não é? Porque o que eu sinto muito no caso de empresas como a vossa é que, no fundo, se implementarem esta política a um nível extensivo, podem eventualmente serem prejudicadas em termos de retorno financeiro, mas são outras empresas que não têm práticas tão importantes ambientalmente como as que vocês fazem. E daí a minha pergunta, se têm pressionado para que isto passe a ser, no fundo, o que vocês fizerem, passe a ser cada vez mais uma norma que as empresas todas do vosso ramo têm de cumprir. Sim, nós efetivamente não pertencemos à nossa associação do vestuário, não temos feito
grande trabalho, digamos assim, na comunicação daquilo que estamos a fazer. Mas concordo plenamente consigo e inclusivamente, fiz parte de um grupo de trabalho recentemente que estava ligado exatamente ao governo para tentarmos perceber a viabilidade de se criar essa dita plataforma, digamos assim, onde fosse possível registar o impacto de cada uma das empresas e, em contrapartida, termos aqui alguns benefícios, digamos assim, quer fossem fiscais, quer fossem redução das taxas de energia, quer fossem... Portanto, havia aqui, efetivamente, uma ideia que foi muito embrionária e acabou por não sair muito do papel, porque nestas coisas todas, e sem querer entrar aqui na questão política, mas é preciso haver vontade política, é preciso haver vontade para se fazer, e depois da parte das empresas é preciso haver uma coisa muito importante, vontade de dizer o que é que sujam. How dirty we are. O que é que as empresas deixam na atmosfera e no planeta? Quanto é que fazer ter essa transparência de poder impor numa plataforma exatamente o que impactam em termos de ambiente é muito complicado para as empresas, embora as empresas digam que não. É muito complicado, porque ninguém quer vir a público dizer que é o maior poluidor, ou que é o que gasta mais água. E então aí nós vamos entrar efetivamente aqui numa luta eventualmente uma luta de grande dificuldade de resolução. Porque não só não existe essa vontade, e portanto eu falo por mim, somente por mim, porque somos uma empresa pequena, somos uma empresa que faço, basicamente eu passo a expressão, mas já disse isto várias vezes, ninguém me vai despedir por o que eu disser, portanto eu digo isso. E porque é efetivamente aquilo que eu acredito que quero fazer, e então, como sou efetivamente uma pessoa também um pouco obstinada, lanço-me nas coisas e tento fazer. Mas não tenho toda a razão, isto tem que escalar de alguma maneira. E o que tinha que efetivamente acontecer era que as associações que estão todas, que existem umas 10, simplesmente para regularem esta testa, se unissem entre elas e entre elas conseguissem realmente fazer aqui, ser um catalisador da indústria para fazermos efetivamente um projeto que pudesse começar por aí, porque eu acho, no meu entender, vai ser o futuro da indústria têxtil em Portugal, que é realmente uma indústria têxtil muito transparente, muito responsável e muito dentro desta área daquilo que nós estamos a fazer à nossa escala, que é o reaproveitamento e a reutilização de resíduos. Agora, realmente a questão é, não temos feito nada assim de muito concreto em relação a essa área. Yeah. Será que tem mais alguma pergunta dos participantes? Tem mais alguns minutinhos. Eu tinha uma adicional, se me permitirem, se não houver claro. mais ninguém. Não, esta pergunta é mais para si e para a sua colega, que é, eu fiquei interessado em saber o que é este Life Volunteer Escapes e também, em particular, se são voluntários. O Dr. Gabriel e o seu colega são voluntários, o SSC. Sim. Se calhar a Alexandra pode responder essa, não sei se ela está... Sim, eu posso responder, só que eu não consegui perceber muito bem a pergunta porque eu estou com um bocadinho de interferência. Eu posso repetir, agora não sei se me está a ouvir ou não, agora melhor. Sim, um bocadinho. Sim, não, basicamente eu fiquei interessado em saber o que é o Life Volunteer Escapes, número 1, e número 2, se Alexandre e o Gabriel são voluntários no projeto e no fundo, como é que isso aconteceu. Ok, pronto, então o projeto Life Volunteer Escapes, como eu disse, é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia. Existem vários projetos LIFE, todos muito ligados à parte ambiental. O BCST Portugal é uma entidade parceira deste projeto LIFE específico, Volunteer Escapes, e o objetivo principal deste projeto é acolher e integrar vários voluntários, quer sejam nacionais ou internacionais, para a realização de ações de voluntariado ambiental. A maioria das entidades parceiras deste projeto são ONGs, não sei se está familiarizado com o termo.
seja, são organizações Sou sócio e governamentais. sim, sim, sim. Sim, pronto. Por exemplo, a Marca, a SPE, a APA. Pronto, o BCSD é a única entidade parceira que faz esta ponte do projeto com o tecido empresarial. Pronto, nós obviamente que não fazemos ações de voluntariado no terreno, como fazem a SPE e a APA, por exemplo, a plantação de árvores ou pronto, a recuperação de um terreno. O que nós fazemos são a organização deste tipo de sessões. Nós fazemos vários tipos de sessões, fazemos estas sessões para pequenas associações, startups e empresas que estejam a começar a entrar neste mundo, e fazemos outro tipo de sessões para empresas já maiores e já mais estabelecidas. E nesse caso apresentamos boas práticas empresariais dos nossos associados. Pronto, isto respondendo à primeira pergunta. À segunda pergunta, eu neste momento sou voluntária do projeto, o Gabriel não é voluntário, é um manager do projeto, portanto está acima de mim, e pronto, eu basicamente candidatei-me à vaga. O projeto prevê que sejam integrados 3 a 4 voluntários no BCSD e portanto foi uma questão de eu me candidatar à vaga e ficar. Mas pronto, esclarecendo, eu sou voluntária e o Gabriel é manager do projeto. Sim, se calhar eu posso adicionar um pouquinho. E o manager acho que tenta entender justamente esse potencial do voluntariado, como a Alexandra dizia. Eu acho que um dos fatores que a Comissão Europeia teve a entender foi o dos jovens nem, né? Nem estão estudando, nem estão trabalhando. Então, de entender esse potencial desse setor demográfico para ações de sensibilização da natureza, para atuação no capital natural, justamente nesse sentido. E como a Alexandre dizia, a nossa abordagem é justamente mais na questão da sensibilização, como ela falou, justamente com os PMEs, startups e jovens empreendedores, que é o nosso público de hoje, com grandes corporates, como a gente trabalha mais na questão de good practice sharing, então tentando compartilhar os bons exemplos empresariais. E a gente também teve um grupo interessante, foram de escolas secundárias. Então a gente teve acesso a quase 3.500 estudantes de escolas secundárias em Portugal, também com esse âmbito de compartilhar o potencial do capital natural e essa integração, não no setor empresarial, mas na vida deles e profissional futura. Sim? Perguntava se temos mais alguma pergunta dos participantes. Acho que a Mafalda vai ter que nos deixar em breve. Chama depois um espacinho aberto. Acho muito interessante, Mafalda, da questão. A gente vê a questão da sustentabilidade vindo de algumas empresas como a IKEA, por exemplo, né? Quando começou a questão da sustentabilidade foi a questão da linha vitoriana, né? Então, uma linha high-end. Eu acho que existe esse debate também grande da sustentabilidade, quão inclusiva é a sustentabilidade em termos de consumo, né? A gente teve, acho que, uma pergunta, uma ação que seria feita justamente de ter um consumo mais sustentável, que foi compartilhada por nossos participantes. Eu acho que você demonstra que com a Scoop que não é necessário, né? Acho que você pode tornar a sustentabilidade inclusiva também, não ser uma coisa elitista, né? Porque é isso que talvez acaba por melindrar, talvez algumas pessoas gostariam de ter esse potencial, gostariam de poder ter um consumo mais sustentável, mas por fim terminam como capacidade financeira não conseguem, né? Sem dúvida. Eu acho que o importante, efetivamente, é que a sustentabilidade não pode andar à margem da organização e dos processos. A sustentabilidade tem que ser parte integrante da organização. Exato. E se não for, não funciona. Agora, o que muitas pessoas fazem é um pouquinho que muitas vezes ouço pessoas falar sobre as certificações. As pessoas têm uma certificação que está aqui e a organização está aqui. Não, a certificação tem que ser sistema de gestão da própria organização, não é? Eu não quero dizer que sou certificada na SA 8000 e depois não cumprir com isso e estar pronta para as auditorias. Isso acontece muito na sustentabilidade também.
eu sou sustentável porque isto ou aquilo. Não, a sustentabilidade é muito mais que isso. É efetivamente uma visão global e uma visão de todos os processos, todos, na área social, quanto às pessoas, na área do planeta e, obviamente, na parte económica e financeira, não é? Portanto, tem que haver efetivamente esta abordagem e esta integração para que seja possível e para que seja efetivamente eficiente. Eu acho. Mais alguma pergunta? Acho que eu consigo ver algum participante. Assim, Mafalda, tem toda a razão. Acho que a partir do momento que a gente consiga entender que a sustentabilidade tem que ser enxergada não mais como algo, como se dizia, né, algo pendurado à organização, né, ou um checklist, um simples checklist de uma certificação, algo que não seja internalizado também nos colaboradores, né, se torna, acho que se for uma deliberação top-down também, se torna algo bastante frágil, né? Sem dúvida que começa por aí, porque isto é algo que tem que começar na gestão de topo, porque se não for assim, é quase impossível para que o restante da organização consiga ter. A gestão de topo tem que ser o motor desta locomotiva, digamos assim, tem que estar à frente. E o lead by example que falávamos agora há um pouquinho, e isso começa na pessoa, não é no empregador ou no colaborador, é na pessoa em casa. Na minha casa eu quero ter um certo tipo de vida responsável, é isso aí é o que eu vou traduzir para a minha própria organização. Então não é possível haver essa barreira de dizer, eu sou muito sustentável quando estou em casa, mas na fábrica eu não me importo. Não é assim, não é? Tem que estar, é algo que tem que estar alinhado com os seus valores. Os seus valores e com aquilo que você acredita que é efetivamente o correto, não é? Então, então você tem razão, realmente não é fácil e não é fácil para nenhuma organização, porque realmente há resistências de vários tipos, há resistências de várias ordens. Sim. Tem um exemplo bastante interessante que é o do McDonald's sueco. Eles então tiveram um CEO que era bastante, acho que inspirador, como você, e gostava muito de realmente mudar tudo estavam trabalhando em relação à reciclagem das embalagens, mas trabalhando num nível muito acima dos outros nacionais, dos outros McDonald's nacionais, dos outros, mas também sendo um pouco, não afrontivo, mas realmente anos-luz acima do que o McDonald's global dava como deliberação, né? Então, mas foi um processo realmente muito... Eles trabalhavam com uma consultoria chamada The Natural Step, trabalhavam com Framework for Strategic Sustainable Development, mas foi uma decisão muito top-down. Era o CEO, que era o inspirador, que era a pessoa que mantinha essa visão, mas que, por algum motivo, ou vários motivos, não conseguiu percolar essa visão para a base, até a base da empresa, né? Para todos os seus colaboradores. Pois é. Então, quando houve a troca desse CEO, todo o trabalho que foi feito, toda a energia que foi despendida, todo o investimento acabou se perdendo, porque isso não foi internalizado pelos colaboradores de linhas mais abaixo, como algo que eles tinham primeiro, autonomia, ownership, né? Influência. Era só mais uma ordem, como tantas outras que recebiam top-down. Então, acho que o que eu vi na sua apresentação que me causou muito realmente essa inspiração e esperança, talvez, é justamente de ver que cada vez mais eu acho que essa não é uma via de mão única a sustentabilidade, é uma via dupla, né? Então, você abrir a oportunidade para os colaboradores também trazerem ideias, trazerem iniciativas ou serem atores ativos, né? Dessa transição de paradigma, né? Sem dúvida nenhuma. Muito interessante. Temos uma pergunta do Daniel Pinto. Mafalda, texto em português é vista como ponte de lança na questão da sustentabilidade na ITV mundial. No entanto, ainda é um largo caminho a percorrer. Na sua opinião,
qual o melhor caminho a percorrer para nos posicionarmos como um hub de referência mundial no que toca a sustentabilidade e responsabilidade industrial? Ok. Pergunta do Daniel Pinto. Obrigado, Daniel. Quantas horas é que a gente vai ter aí para responder? Bom, eu também não tenho a solução nem a resposta, mas eu tenho a minha visão, aquilo que eu acredito que pode ser feito, efetivamente. Eu acredito que Portugal tinha que estar já a trabalhar, e os nossos governantes, teríamos todos que estar já a trabalhar, e a nossa indústria, os nossos empresários, para criarmos efetivamente essa nova realidade para a indústria têxtil portuguesa, que realmente fosse criado esse hub que lhe chamaram aqui, de referência mundial no que toca à responsabilidade social e à sustentabilidade. Porquê? Portugal tem características únicas. Está inserido na Comunidade Europeia, está numa posição geográfica altamente favorável, é um país com pacífico, é um país que está em verde em todos os indexes de sourcing global. O que é que nós não temos? Não temos capacidade de mão de obra, portanto não é uma indústria que está a passar por uma enorme transformação e por graves problemas de deficiência de mão de obra qualificada para manter as empresas efetivamente a funcionar e ativas a funcionar. E aí, encontrando essa oportunidade e esse obstáculo, é preciso escolher, é preciso encontrar aquilo que os chineses chamam o caminho do meio, não é? O caminho do meio é realmente criar, o que é que a gente vai criar para a nossa indústria? Vamos criar para a nossa indústria algo que seja suficientemente específico, particular, diferente, que nos diferencie do resto da Europa enquanto país produtor, e que nos permita realmente ter uma indústria, que é a indústria que temos hoje em dia, um tecido empresarial, composto de empresas, pequenas e médias empresas bastante pequenas, ou seja, de capacidade limitada e, por consequência, de séries de produção que podem ser adequadas e podem ser mais pequenas. Então, nós poderíamos ter todas essas ferramentas para nos posicionarmos realmente como a referência mundial, sem dúvida nenhuma. E até porque há empresas a fazerem coisas magníficas em Portugal, que muitas vezes nem se falam e nem se sabem. E, efetivamente, como o Nuno me perguntava, realmente, as empresas todas deveriam juntar-se para que isso fosse possível. Então, há aqui, como em todas as outras áreas, grandes conflitos de interesse, com certeza, porque nós querermos continuar a insistir e em manter a nossa indústria assente numa produção massiva de custo e de fast fashion é o maior erro que estamos a cometer. É o maior erro que estamos a cometer. Nós não temos capacidade para o fazer, essa é a primeira questão, e não temos preço. Nós temos uma imagem, aliás, que eu achei maravilhosa e vou partilhar só rapidamente convosco, que foi uma imagem que me disseram há pouco tempo, uma coisa que me disseram que eu achei maravilhoso, que é: nós não estamos a fazer um made in Portugal, nós estamos a fazer um made of Portugal. Algo que é composto de Portugal. Portugal não é só composto por uma coisa ou outra, é o made of Portugal. E isso aí é uma coisa que eu acho que nós deveríamos estar a vender. É essa imagem do que nós somos enquanto país e enquanto produtor e enquanto referência têxtil no mundo, inclusivamente. É isso. Ótimo, Mafalda. Bom, acho que se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai caminhando para o final desse webinar. Eu gostaria, novamente, de agradecer muito a Mafalda por fazer parte da nossa apresentação na tarde de hoje. Acho que foi realmente uma forma muito, muito especial de fechar esse webinar. Acho que é sempre interessante ter casos de estudo nesse tipo de intervenção, mas foi realmente muito melhor que a encomenda. Eu acho realmente foi um caso de estudo que me trouxe bastante, pessoalmente, bastante esperança e muitos insights. Fico feliz e espero que tenha sido de alguma, que tenha sido de utilidade e servido de alguma inspiração para todos. Claro, muito obrigado, Mafalda. E muito obrigado a todos os participantes também que se juntaram na tarde de hoje com a gente no BSSD.
Gostaria de pedir mil desculpas de novo pela alguns problemas técnicos que a gente teve que passar hoje, mas, sim, entendo que é uma transição para esse meio virtual, tem sido uma realidade para todos, né? Mas é isso, muito obrigado a todos, esperamos que tenha sido uma sessão interessante, e pronto, estamos em contato, a apresentação vai ser enviada para cada um de vocês. Pedimos, como no início da apresentação, não compartilhar para quem não tenha, porventura, podido participar dessa sessão. Estamos abertos a qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão. Vai ser enviado um questionário também, junto com a apresentação. A gente pediria muito a participação de vocês, se pudessem completar esse questionário, porque é parte do nosso deliverable para o live. Então, a gente sabe que questionário após evento é um pouquinho difícil, né? Mas gostaríamos de pedir encarecidamente se pudessem nos ajudar com isso. Então é isso. Muito obrigado novamente, Mafalda. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado a todos os participantes. Muito obrigada. Deus Estamos em contato. Deus, Mafalda, obrigada. Até o próximo evento. Obrigada a todos. Adeus. Adeus.